Era uma tarde de sábado, dia 12 de março de 2022, quando tudo começou. Eu, Lucas, então com 23 anos, trabalhava como ajudante de pedreiro desde os 16, sempre saudável, forte, acostumado ao sol e ao peso das massas e tijolos. Nunca tinha passado mal a ponto de precisar de médico, só aqueles resfriados comuns que todo mundo pega. Mas naquele dia, enquanto carregava sacos de cimento, senti um pontinho de dor no lado esquerdo da barriga, bem embaixo das costelas. Pensei, deve ser só cansaço ou talvez um mau jeito. Tomei um copo d'água, respirei fundo e continuei trabalhando. Mas a dor não passou. Piorou. À noite, já em casa, a sensação era de algo pesado, como se tivesse uma pedra dentro de mim. Minha mãe, Dona Maria, percebeu que eu estava pálido e suando frio. Filho, você não está bem. Vamos orar, ela disse, colocando a mão na minha testa. Nós nos ajoelhamos ali mesmo na sala, e ela começou a clamar: Senhor Jesus, olha para o meu filho. Se é prova, dá força. Se é enfermidade, cura agora mesmo pelo teu poder. Em nome de Jesus. Eu senti a dor latejar, como se algo estivesse inchando por dentro. Mesmo assim, confiei na oração e fui dormir, achando que no dia seguinte estaria melhor. Mas não estou melhor. Acordei com a dor ainda mais forte e dessa vez, qualquer movimento me fazia gemer. Minha irmã, Ana, assustada, chamou minha mãe. Mãe, o Lucas não consegue nem se levantar. Elas me ajudaram a sentar na cama, e foi então que notei. Minha barriga do lado esquerdo estava dura, como se tivesse um melão debaixo da pele. Minha mãe, com as mãos trêmulas, pressionou levemente e eu quase gritei de dor. Isso não é normal, meu filho. Vamos ao posto de saúde. Chegando lá, a médica me examinou, apertou minha barriga e franziu a testa. Você está com o baço muito aumentado. Precisa fazer exames urgentes. Ela pediu um ultrassom e exames de sangue, e me encaminhou para o hospital da cidade. Minha família, que sempre confiou só no Senhor, ficou apreensiva, mas minha mãe segurou minha mão e disse: Não importa o que os médicos falem, Deus é maior. Vamos orar mais uma vez. E ali mesmo, no corredor do posto, ela orou em voz alta pedindo a direção de Deus. Os exames vieram rápido, e o diagnóstico foi um socão no peito, esplenomegalia grave. O médico explicou que meu baço estava 3 vezes maior que o normal, e que isso poderia ser causado por infecções, problemas no sangue, ou até algo mais sério. Ele falou em leucose, em doenças autoimunes, em possíveis cirurgias. Minha cabeça girava. Minha irmã chorava baixo e minha mãe, embora assustada, só dizia: Deus sabe de tudo. Vamos para casa e buscar a igreja. Naquela noite não consegui dormir. A dor era constante, como se alguém espremesse minhas entranhas. Cada respiração funda doía. Meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita fé, sentou ao meu lado e disse: Lembra quando você era pequeno e caía, machucava o joelho? Sua mãe orava e no outro dia estava sarado. Deus não mudou. Ele vai te curar. Aquelas palavras me acalmaram um pouco, mas a incerteza ainda me apertava o coração. No domingo de manhã, mal consegui me arrastar até a igreja. A dor era tão forte que precisei me apoiar no ombro do meu primo João para entrar. Os irmãos, ao me verem pálido e curvado, vieram logo perguntar o que tinha. Contei em poucas palavras e a notícia se espalhou rápido. O irmão Paulo, ancião da congregação, aproximou-se e disse: Hoje é dia de lutar na oração, irmão. Vamos clamar a Deus por você. E assim foi. Durante todo o culto, enquanto os hinos eram cantados, senti mãos se levantando por mim. Muitas mãos. Muitas vozes unidas pedindo a mesma coisa: Senhor, toca neste jovem. Livra-o deste mal. Que a tua vontade seja feita, mas nós te pedimos pela fé a cura. Quando chegou a hora da oração final, o irmão Paulo chamou todos os presentes para se ajoelharem. Ele colocou a mão na minha cabeça e começou a orar com uma autoridade que só vem de quem conhece a Deus de verdade. Pai Celestial, tu que saraste os enfermos na terra, que secaste lágrimas e levantaste os caídos, olha para este servo teu. Ele é jovem, tem uma família que depende dele, tem uma vida pela frente para te servir. Não permitas que o inimigo se alegre com esta enfermidade. Pelo sangue de Jesus, nós ordenamos que este baço volte ao seu tamanho normal, que toda dor saia, que toda causa deste mal seja destruída. Em nome de Jesus. A congregação toda amém, e eu, com lágrimas nos olhos, só conseguia sussurrar: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Nesse momento senti algo estranho. Não foi um alívio instantâneo, mas uma espécie de calor se espalhando pela minha barriga, como se uma mão invisível estivesse passando por cima da dor. Fiquei quieto, com medo de me mover e perder aquela sensação. O irmão Paulo continuou orando, e os irmãos ao redor também. Alguns choravam.
Outros clamavam em línguas como o Espírito Santo os guiava. Eu só fechava os olhos e deixava aquela paz me invadir. Quando a reunião terminou, levantei devagar, esperando a dor voltar. Mas ela não voltou. Pelo menos, não como antes. Ainda sentia um incômodo, mas era como se algo tivesse sido desinflado por dentro. Minha mãe, com os olhos brilhantes, perguntou: Filho, você está melhor? Eu testei me curvar, respirar fundo, andar um pouco. A dor tinha diminuído pela metade. Sim, mãe. Sinto que Deus já começou a me curar. Ela abraçou-me forte, e juntos agradecemos ao Senhor ali mesmo, no meio dos irmãos que nos rodeavam com sorrisos e lágrimas de alegria. Na segunda-feira voltei ao médico para novos exames. O mesmo médico que me tinha dado o diagnóstico grave agora olhava para as imagens do ultrassom com espanto. Isso não faz sentido, ele murmurou. Seu baço está quase normal. Ainda um pouco aumentado, mas nada comparado a sábado. Ele me examinou de novo, apertou minha barriga e balançou a cabeça. Isso é incomum. Você tomou alguma medicação forte? Eu sorri e respondi: não, doutor. Só oração. Ele não disse mais nada, só anotou no prontuário e me liberou, pedindo para voltar em uma semana. Naquela noite em casa, minha família e eu nos ajoelhamos mais uma vez. Desta vez, não era para pedir, mas para agradecer. Minha mãe chorava de alegria: Senhor, Tu és fiel. Tu ouviste nossas orações. Meu pai, com a voz embargada, disse: Deus não desampara os seus. Nunca desampara. E eu, com o coração cheio, só conseguia repetir: Obrigado, Jesus. Obrigado. Na reunião de quarta-feira contei meu testemunho para todos os irmãos. Muitos já sabiam, mas ouvir a confirmação da cura os encheu de fé. O irmão Paulo levantou-se e disse: Irmãos, isto é uma prova de que Deus continua operando hoje como operava nos tempos dos apóstolos. Não é pela nossa justiça, não é por merecimento, mas pela sua misericórdia. Ele ouve, ele responde, ele cura. A congregação toda se levantou e começou a louvar a Deus com hinos de gratidão. Cantamos glória a Deus nas alturas, como é grande o nosso Deus, e muitos outros, com o coração transbordando de alegria. Na semana seguinte voltei ao médico para o último exame. Desta vez o ultrassom não mostrou nada de anormal. O baço estava no tamanho certo, sem sinais de doença. O médico, ainda incrédulo, só balançou a cabeça e disse: Você teve sorte. Mas eu sabia que não era sorte. Era a mão de Deus. Era a fé da minha família. Era a oração dos irmãos. Era a fidelidade daquele que prometeu estar conosco todos os dias. Hoje, quase 2 anos depois, estou completamente curado. Voltei ao trabalho mais forte do que nunca e com uma fé ainda maior. Aquela enfermidade me ensinou que não importa o tamanho do problema, Deus é maior. Que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Que a igreja unida em fé é uma força que o inferno não pode vencer. Toda vez que passo pela frente da igreja, lembro daquele domingo em que Deus me tocou. Lembro das mãos levantadas por mim, das lágrimas derramadas em intercessão, da voz do irmão Paulo clamando com autoridade. E agradeço. Agradeço por uma congregação que ora, por uma família que não desiste, por um Deus que ouve e responde. Se você está passando por uma luta hoje, seja enfermidade, aflição ou qualquer prova, não desanime. Busque a igreja. Peça aos irmãos que orem por você. Clame ao Senhor com fé, porque Ele não muda. O mesmo Deus que sarou meu baço é o mesmo que pode mudar a sua história. Não é questão de merecimento, mas de misericórdia. Não é questão de força nossa, mas de poder dele. Que este testemunho fortaleça a fé de quem lê. Que ele lembre a todos nós que na congregação cristã no Brasil, não servimos a um Deus morto, mas a um Deus vivo que opera maravilhas. Que a ele seja toda a glória, agora e sempre. Amém. Aquele domingo não terminou quando saí da igreja. Ao chegar em casa, ainda sentindo o peso daquela oração sobre mim, minha mãe me abraçou forte e disse: Filho, hoje Deus te deu uma nova chance. Não é só o baço que foi curado, é a tua vida toda. Eu não entendia direito o que ela queria dizer, mas com o tempo, fui vendo que ela tinha razão. A cura não foi só física. Foi algo muito mais profundo, algo que só quem passa por uma prova assim pode entender. Nos dias seguintes, enquanto ainda tomava os remédios que o médico havia receitado antes da cirurgia, comecei a notar mudanças. Não era só a dor que tinha sumido. Era como se meu coração estivesse mais leve, minha mente mais clara. As noites de insônia, que antes eram cheias de medo e dúvida, agora se tornavam momentos de gratidão. Eu me pegava orando em voz baixa, agradecendo não só pela cura, mas por cada detalhe, pelo ar que respirava, pela comida que podia comer sem dor, pela força para levantar da cama. Coisas que antes eram normais, agora eram milagres aos meus olhos.
Uma tarde, enquanto tomava um café com meu pai no quintal, ele me olhou sério e perguntou: "E agora, filho? O que você vai fazer com essa segunda chance?" A pergunta me pegou de surpresa. Eu pensava que depois da cura, tudo voltaria ao normal. Mas meu pai, com a sabedoria de quem já tinha visto muitas lutas, sabia que Deus não opera assim. Ele não nos cura só para voltarmos à mesma vida. Ele nos cura para que a nossa vida seja diferente. Para que a gente sirva a Ele de verdade. Comecei a frequentar as reuniões com outro coração. Antes eu ia por obrigação, por costume. Agora eu ia com fome. Fome de ouvir a palavra, fome de estar entre os irmãos, fome de servir. Nas quintas-feiras, quando os irmãos se reuniam para a oração, eu já não ficava só ouvindo. Eu me juntava a eles, clamando não só por mim, mas pelos outros que estavam doentes, pelos que estavam fracos na fé, pelos que ainda não conheciam a Jesus. Aprendi que a oração não é só para pedir, mas para agradecer, para interceder, para estar na presença de Deus. Um dia a irmã Maria, uma senhora que sempre sentava na frente na igreja, me chamou depois da reunião. Ela tinha um olhar tão bondoso que dava para sentir o amor de Deus só de olhar para ela. Jovem, ela disse, segurando minhas mãos, quando você estava doente, eu orei por você todas as noites. E sabe o que o Senhor me mostrou? Que a sua cura não era só para você. Era para que muitos outros crescem. Para que você fosse um testemunho vivo do poder dele. Aquelas palavras me marcaram. Eu nunca tinha pensado nisso. Minha cura não era só minha. Era uma prova para outros. E foi assim que comecei a contar o que Deus tinha feito. Não com orgulho, não como se fosse algo que eu tivesse conquistado, mas com humildade, sabendo que foi só pela graça. Nas reuniões de jovens, nos cultos, até nas conversas com os irmãos no trabalho, eu falava do que Deus tinha feito. E algo incrível aconteceu. As pessoas começaram a se aproximar. Alguns que antes só iam à igreja por tradição, agora iam com fé. Outros que estavam doentes começaram a buscar a Deus com mais força. Até mesmo um colega meu, que sempre zombava quando eu falava de Deus, um dia me pediu: "Você acha que Deus pode me ajudar também?" Eu não hesitei. Claro que pode. Ele não faz acepção de pessoas. Basta você crer. Mas nem tudo foi fácil. Houve dias em que a dúvida voltava. Será que foi mesmo Deus? Será que não foi só coincidência? O inimigo não desiste de nos atacar, especialmente quando Deus está usando a nossa vida. Mas toda vez que esses pensamentos vinham, eu lembrava das palavras do irmão Paulo naquela reunião. A fé não é sentir, é crer. E eu escolhia crer. Escolhia lembrar das mãos que oraram por mim, das lágrimas que vi nos rostos dos irmãos, da paz que senti quando o irmão impôs as mãos sobre a minha cabeça. Essas coisas não eram imaginação. Eram reais. E eram provas do amor de Deus. Um dos momentos mais marcantes depois da minha cura foi quando o médico que me acompanhava, um homem sério e pouco dado a emoções, me chamou no consultório para um exame de rotina. Depois de me examinar, ele olhou para os meus exames, depois para mim, e disse: "Isso não faz sentido. Médico algum pode explicar. O que você tem a me dizer?" Eu não tive vergonha. Olhei nos olhos dele e falei: "Doutor, foi Deus. Eu estava na igreja, os irmãos oraram por mim, e Deus me curou." Ele não riu, não me chamou de louco. Só balançou a cabeça e disse: "Se foi Deus, então ele é maior do que a medicina." Aquilo me deixou sem palavras. Um homem que passava a vida estudando ciência reconheceu que havia algo além dela. E isso só confirmou o que eu já sabia. Deus não precisa de nossa compreensão para agir. Ele age porque ele é Deus. Com o tempo, comecei a entender que a cura não era o fim, mas o começo. Deus tinha me tirado daquela enfermidade para me colocar em uma batalha maior, a batalha pela fé dos outros. Comecei a visitar os doentes, a orar pelos que estavam fracos, a encorajar os que estavam desanimados. Não porque eu fosse melhor que ninguém, mas porque eu tinha experimentado o poder de Deus de uma forma que não podia guardar só para mim. Uma vez, visitei um irmão que estava com uma doença grave. Ele estava tão fraco que mal conseguia falar. Quando entrei no quarto, ele me olhou com olhos cheios de dor e disse: "Irmão, eu já orei tanto e nada muda." Eu me sentei ao lado da cama dele, peguei a sua mão e contei a minha história. Não como um sermão, mas como alguém que tinha estado no mesmo lugar. Eu também achei que não ia adiantar, eu disse. Mas Deus ouve. Ele não esquece dos seus. Depois, oramos juntos. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor simples, de um coração para outro. E sabe o que aconteceu? Na semana seguinte, aquele irmão estava na igreja, de pé, louvando a Deus. Não estava completamente curado ainda, mas a fé tinha voltado. E isso para mim foi tão grande quanto a minha própria cura. Aprendi que Deus não nos cura só para nos livrar do sofrimento.
Ele nos cura para nos ensinar a confiar nele em tudo. Para nos mostrar que, mesmo quando as coisas parecem impossíveis, Ele está no controle. Que a nossa vida não é nossa, mas dele. E que o maior milagre não é a cura do corpo, mas a transformação do coração. Hoje, quando vejo alguém passando por uma prova, não fico só dizendo vai passar, Deus é fiel. Eu me coloco no lugar da pessoa. Eu lembro como era sentir medo, sentir dor, sentir que não havia saída. E então eu oro. Oro com fé não em mim, mas naquele Deus que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque eu sei que Ele não muda. O mesmo Deus que me curou é o mesmo que pode curar qualquer um. Não importa o diagnóstico, não importa o que os médicos dizem. O que importa é a palavra dele, que diz: eu sou o Senhor que te sara. Às vezes, quando estou sozinho, penso em como seria a minha vida se Deus não tivesse me curado. Talvez eu ainda estivesse doente, talvez até tivesse morrido. Mas Deus tinha um propósito. E hoje, quando vejo jovens na igreja, vejo irmãos sendo batizados, vejo famílias se reunindo para orar, eu sei que a minha cura não foi em vão. Foi para que muitos outros vissem que Deus é real. Que Ele não é uma ideia, não é uma religião. Ele é um Pai que ouve, que vê, que age. E se você está lendo isso hoje e pensa, mas a minha prova é diferente, a minha dor é maior, eu te digo, não importa. Deus não olha para o tamanho do problema, Ele olha para o tamanho da nossa fé. Não é sobre merecermos, é sobre confiar nele. Não é sobre sermos fortes, é sobre reconhecermos que Ele é o nosso tudo. Que este testemunho não seja só uma história para você. Que seja um chamado para buscar a Deus de verdade. Para não desistir na oração. Para confiar mesmo quando não vemos a saída. Porque Ele é fiel. Sempre foi, sempre será. E se hoje você está fraco, lembre-se, a força não vem de nós. Vem daquele que disse: a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, não tenha medo de ser fraco. Não tenha medo de clamar. Não tenha medo de confiar. Porque no final não somos nós que vencemos. É Ele. E a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos que lerem estas palavras. Que Ele fortaleça a fé, renove a esperança e faça a cada um de nós um testemunho vivo do seu amor. Porque no fim das contas, não são as nossas palavras que mudam vidas. É o poder dele. E a Ele seja toda a glória pelo que já fez, pelo que está fazendo e pelo que ainda vai fazer. Amém.